Empresário viúvo falta ao trabalho e descobre onde suas filhas passavam a tarde. Júlio empurrou a porta do estúdio e congelou. As gêmeas dançavam de colã rosa, radiantes como há meses não via. Pelo espelho, os olhares se cruzaram. As meninas gritaram, "Papai!" em coro, mas ele ficou paralisado. A música parou abruptamente quando Júlio deu mais 2 passos para dentro do estúdio. O som dos sapatos de couro ecoando pelo piso de madeira encerada. Valentina permaneceu imóvel ao lado do espelho, as mãos entrelaçadas na frente do avental branco, enquanto as gêmeas olhavam entre o pai e ela, sentindo a tensão no ar, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Marta discretamente se afastou para o canto da sala, fingindo organizar algumas fitas coloridas penduradas na barra, mas mantendo os olhos atentos à situação. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" perguntou Júlio, a voz saindo mais áspera do que pretendia, mas sem agressividade, apenas carregada de uma surpresa que ele ainda estava processando. Valentina respirou fundo antes de responder, endireitando os ombros como se estivesse se preparando para enfrentar uma tempestade. 4 meses, senhor Júlio, desde março. Ele balançou a cabeça devagar, fazendo as contas mentalmente. 4 meses, 16 semanas de segredo. 48 aulas que ele nunca soube que existiram. Júlio olhou para as filhas, ainda posicionadas no centro da sala, pequenas bailarinas congeladas entre a alegria de ver o pai e o medo de que algo estivesse errado. "Por que você não me contou?" questionou, dando mais um passo em direção a elas, mas mantendo o tom controlado. "Porque o senhor não estava em casa para ouvir", respondeu Valentina, a voz firme, apesar do medo visível nos olhos castanhos. "E quando estava, passava pelas meninas sem realmente vê-las." A verdade daquelas palavras atingiu Júlio como um soco invisível no estômago. Ele sabia que era verdade. Desde que Lívia morreu no acidente há 2 anos, ele tinha se transformado em uma máquina que funcionava no piloto automático. Acordava antes das 6, tomava banho, vestia o terno, beijava as filhas na testa, sem realmente olhar para elas, e saía para o escritório. Voltava depois das 10 da noite, quando elas já estavam dormindo. Nos fins de semana, trancava-se no escritório de casa com a desculpa de trabalho acumulado. "Papai está bravo com a gente?" perguntou Beatriz, a voz pequena quebrando o silêncio pesado que havia se instalado no estúdio. Júlio olhou para a filha e sentiu o coração apertar. Ela tinha apenas 5 anos, mas já conhecia aquela expressão no rosto dele. A expressão que antecedia as portas batendo, as noites em que ele se trancava no quarto e bebia até desmaiar no sofá da sala. Ele tinha se tornado um estranho para as próprias filhas. "Não, meu amor, papai não está bravo", mentiu, forçando a voz a sair mais suave, abaixando-se até ficar na altura delas. "Papai está só surpreso." Bruna deu um passo à frente, quebrando a formação perfeita que mantinha com a irmã. "A tia Valentina trouxe a gente aqui porque a gente chorava muito em casa. A senhora do prédio disse que a gente incomodava." Júlio sentiu o sangue gelar nas veias. "Que senhora?" "A do apartamento de baixo", explicou Beatriz, juntando-se à irmã. "Ela bateu na porta um dia e disse que a gente fazia muito barulho, que crianças tinham que ficar quietas." Valentina interveio rapidamente, percebendo o rosto de Júlio ficar pálido. "Eu não quis preocupar o senhor com isso. A dona Célia é uma senhora difícil, o senhor sabe. Pensei que se as meninas tivessem uma atividade, algo que as deixasse felizes e cansadas, elas ficariam mais calmas em casa." "E funcionou?" perguntou Júlio, já sabendo a resposta ao olhar para os rostos radiantes das filhas. "Sim", respondeu Valentina, relaxando um pouco os ombros. "Elas adoram dançar. Dormem melhor, comem melhor, brigam menos entre si, ficam mais felizes." Júlio observou as filhas novamente. Elas estavam diferentes mesmo. Mais altas, talvez, ou talvez fosse apenas a postura ereta que a dança exigia.
mais confiantes, mais presentes, mais vivas. Ele tinha perdido tudo isso. Tinha perdido 4 meses de evolução, porque estava ocupado demais, se afogando na própria dor, para perceber que as filhas também estavam se afogando. "Quanto custa?" perguntou, mudando o foco da conversa para algo mais prático, mais fácil de lidar. Valentina hesitou, mordendo o lábio inferior. "Eu pago, senhor, não é caro." "Quanto?" insistiu ele, reconhecendo a evasiva. R$ 300 por mês. As duas juntas. Júlio fez as contas rapidamente. R$ 300 por mês. R$ 3.600 por ano. Uma quantia irrisória para ele, que movimentava milhões na empresa de construção civil que herdou do pai. Mas para Valentina, que ganhava R$ 2.000 por mês, era quase 20% do salário dela. "Você está pagando do seu salário para levar minhas filhas à aula de dança", disse Júlio, não como pergunta, mas como constatação que o envergonhava profundamente. "Sim, senhor." Por quê?" Valentina olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez desde que ele entrou no estúdio. "Porque alguém precisava fazer alguma coisa. Elas estavam murchando, senhor Júlio, como flores sem água. Eu não podia ficar só olhando." Marta se aproximou discretamente, percebendo que a conversa estava tomando um rumo delicado. "Desculpem interromper, mas tenho outra turma chegando em 15 minutos. Gostariam de conversar na recepção?" Júlio acenou com a cabeça, agradecendo a interrupção. Precisava de tempo para processar tudo aquilo. "Vamos para casa, meninas. Peguem as mochilas." Beatriz e Bruna correram até o canto da sala, onde estavam as pequenas mochilas cor-de-rosa com estampa de unicórnio. Valentina as ajudou a tirar as sapatilhas e calçar os tênis, amarrando os cadarços com movimentos rápidos e precisos de quem fazia aquilo todos os dias. Júlio observou cada gesto, cada cuidado, cada palavra sussurrada de incentivo. Valentina conhecia as preferências de cada uma, sabia que Beatriz gostava do tênis mais apertado e que Bruna precisava de ajuda com o laço do lado direito. No caminho até o carro, as gêmeas caminhavam à frente, conversando animadas sobre os passos que tinham aprendido naquele dia. Valentina seguia ao lado de Júlio, mantendo uma distância respeitosa, os olhos fixos nas meninas, como se temesse que elas fossem desaparecer se piscasse. "Há quanto tempo você trabalha para mim?" perguntou Júlio de repente, percebendo que nunca tinha feito essa pergunta antes. 3 anos, senhor. E eu nunca perguntei nada sobre você. Nunca quis saber se você tinha família, se tinha sonhos, se precisava de alguma coisa." Valentina não respondeu. Não havia necessidade. Ambos sabiam que era verdade. Júlio destrancou o carro, um sedã preto importado. As gêmeas entraram no banco de trás, brigando brevemente sobre quem ficaria do lado da janela antes de Valentina intervir com um olhar firme. Elas se acalmaram imediatamente, cada uma escolhendo um lado sem mais discussão. "Você vai no banco da frente hoje", disse Júlio, abrindo a porta do passageiro. Valentina hesitou. "Senhor, eu sempre vou atrás com as meninas. Hoje você vai na frente." Ela obedeceu, ajeitando a saia do uniforme antes de entrar. O trajeto até o apartamento levava 20 minutos no trânsito daquele horário. 20 minutos de silêncio pesado, interrompido apenas pelas vozes animadas das gêmeas no banco de trás. "Tia Valentina, amanhã a gente pode fazer aquele passo de novo? O que a gente gira?" perguntou Bruna. "Pode sim, meu amor. A professora Marta disse que vocês estão aprendendo rápido." "É porque a gente treina em casa", revelou Beatriz. "A tia Valentina coloca música no celular e a gente dança na sala." Júlio apertou o volante com mais força. Mais uma coisa que ele não sabia. Mais uma parte da vida das filhas que tinha perdido completamente. Elas tinham uma rotina, tradições, momentos especiais que ele desconhecia por completo. "Vocês gostam muito de dançar?" perguntou, observando-as pelo retrovisor. "Muito!" responderam em coro os rostinhos iluminados. "Por quê?"
Beatriz pensou por um momento antes de responder. Porque quando a gente dança, a gente não fica triste pensando na mamãe. A sinceridade brutal daquela resposta atingiu Júlio como uma flecha certeira. As filhas estavam tristes. Ele sabia disso no fundo, mas tinha escolhido ignorar, acreditando que crianças pequenas se recuperavam rápido de perdas, que elas eram resilientes por natureza, que o tempo curaria tudo sozinho. Mas a verdade era que elas estavam sofrendo tanto quanto ele, talvez até mais, porque além de perder a mãe, tinham perdido o pai também. Estacionou o carro na garagem do prédio, um edifício moderno de 15 andares na região central da cidade. O apartamento deles ficava no 8º andar, um espaço de 120 metros quadrados, com 3 quartos e uma vista da praça. Um lugar bonito que mais parecia um museu do que um lar. No elevador, Beatriz segurou a mão de Valentina enquanto Bruna segurou a dele. Júlio olhou para baixo, para a mãozinha pequena envolvendo seus dedos e percebeu que não lembrava da última vez que tinha segurado a mão de uma das filhas. Não de verdade, não com atenção plena ao momento. A porta do apartamento se abriu para o silêncio habitual. Móveis organizados, decoração impecável, tudo no lugar. Nenhum brinquedo espalhado, nenhum desenho grudado na geladeira, nenhum sinal de que crianças viviam ali. Valentina mantinha tudo organizado demais, Júlio percebeu. Ou talvez ele tivesse exigido isso sem perceber, criando um ambiente onde as filhas não se sentiam livres para bagunçar, para brincar, para simplesmente existir como crianças. Vão trocar de roupa e lavar as mãos, instruiu Valentina, e as gêmeas obedeceram prontamente, correndo em direção ao quarto compartilhado. Júlio afrouxou a gravata e jogou o paletó no sofá, algo que nunca fazia. Valentina olhou para o paletó amassado no estofado bege e depois para ele, claramente surpresa com o deslize. Deixa, disse Júlio. Não importa. O senhor vai jantar em casa hoje? Perguntou Valentina, mantendo o tom profissional apesar da tensão ainda palpável no ar. Vou. E você também. Senhor? Você vai jantar conosco hoje, à mesa. Não na cozinha. Valentina abriu a boca para protestar, mas ele levantou a mão, interrompendo qualquer objeção. Não é um pedido, Valentina. É uma decisão. Ela assentiu lentamente, ainda processando a mudança repentina de dinâmica. Júlio caminhou até o quarto das filhas e parou na porta. Beatriz e Bruna estavam sentadas na cama, ainda de colã, conversando baixinho entre si. Quando perceberam a presença dele, ficaram em silêncio, os olhos arregalados. "Posso entrar?" perguntou Júlio, algo que nunca tinha feito antes. Elas acenaram com a cabeça e ele entrou, sentando-se na cama ao lado delas. "Eu sinto muito", começou, a voz falhando um pouco. "Sinto muito por não estar presente, por não saber das aulas de dança, por não perguntar como foi o dia de vocês, por não ser o pai que vocês merecem." Beatriz se aproximou e se sentou no colo dele, algo que não fazia há meses. Bruna seguiu o exemplo e, de repente, Júlio estava com as 2 filhas nos braços, sentindo o peso real delas, o calor dos corpos pequenos, o cheiro de shampoo infantil nos cabelos. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem livremente pela primeira vez desde o funeral de Lívia. "A mamãe está no céu?" perguntou Beatriz, a voz abafada contra o peito dele. "Está, meu amor. Ela vê a gente dançar?" Júlio não tinha certeza sobre céu ou vida após a morte, mas olhando para os olhos esperançosos da filha, escolheu acreditar. "Vê sim, e tenho certeza de que ela está muito orgulhosa de vocês." "E de você também, papai?" perguntou Bruna. Essa pergunta foi mais difícil de responder. Júlio não achava que Lívia estaria orgulhosa do homem em que ele tinha se transformado, do pai ausente, do marido que tinha abandonado as filhas emocionalmente, do homem que tinha escolhido o trabalho em vez de enfrentar a dor junto com elas. "Estou tentando ser melhor", respondeu sendo honesto.
Estou tentando ser o pai que vocês merecem. Elas se aconchegaram mais contra ele, e Júlio ficou ali, na cama do quarto, abraçado às filhas, até que Valentina apareceu na porta para avisar que o jantar estava pronto. A mesa estava posta para 4 pessoas. Júlio notou imediatamente. 4 pratos, 4 copos, 4 jogos de talheres. Valentina tinha levado a decisão dele a sério. Ela saiu da cozinha carregando uma travessa com frango grelhado e legumes, o rosto ainda mostrando sinais de desconforto com a situação. "Senta aqui", disse Júlio, puxando a cadeira ao lado da sua. Valentina obedeceu, mantendo as mãos no colo, a postura rígida. As gêmeas já estavam sentadas do outro lado da mesa, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, animadas com a novidade de ter o pai jantando com elas em um dia de semana. Júlio serviu os pratos de todos, algo que nunca tinha feito. Valentina sempre servia, sempre cuidava de tudo, mas hoje ele queria fazer diferente. Precisava fazer diferente. "Conta para mim sobre a aula de hoje", pediu, olhando para as filhas. Beatriz começou a falar animada sobre os passos novos que tinham aprendido, gesticulando com as mãos pequenas, quase derrubando o copo de suco. Bruna complementava a história, corrigindo detalhes, adicionando informações que a irmã esquecia. Júlio ouviu cada palavra, realmente ouviu, fazendo perguntas, rindo das partes engraçadas, mostrando interesse genuíno. Valentina comia em silêncio, observando a interação com uma mistura de surpresa e cautela. Ela tinha visto Júlio em seus piores momentos nos últimos 2 anos. Tinha recolhido copos vazios de uísque pela manhã. Tinha ouvido os gritos de frustração vindos do escritório. Tinha consolado as gêmeas quando elas choravam, perguntando por que o papai não brincava mais com elas. Ela não confiava naquela mudança repentina. Não ainda. "Valentina", chamou Júlio, virando-se para ela. "Me conta sobre você. Você tem família?" Ela engoliu a comida antes de responder. "Tenho uma irmã mais nova. Ela mora comigo." "Quantos anos ela tem?" 18. Está no 1º ano da faculdade. "E seus pais?" Valentina hesitou, o garfo parado no ar. "Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, acidente de trabalho. Minha mãe nos abandonou 1 ano depois. Conheceu outro homem e foi embora. Nunca mais deu notícias." Júlio sentiu o peso daquela revelação. Valentina tinha criado a irmã sozinha desde os 17 anos. Tinha trabalhado, pagado escola, cuidado de uma adolescente, tudo ao mesmo tempo. E ainda assim, encontrava tempo e dinheiro para cuidar das filhas dele com um carinho que ele próprio não conseguia demonstrar. "Sinto muito", disse, as palavras parecendo insuficientes. "Está tudo bem. A gente se vira. Por isso você é tão boa com as meninas. Você sabe o que é precisar de alguém e não ter." Valentina não respondeu, mas o olhar que trocaram foi suficiente. Ela entendia a dor das gêmeas porque tinha vivido algo parecido. Tinha sentido o abandono, a solidão, o medo de não ser suficiente. E tinha escolhido ser para elas o que ninguém tinha sido para ela. Depois do jantar, Júlio ajudou a recolher os pratos, ignorando os protestos de Valentina. Levou tudo para a cozinha e voltou para a sala onde as gêmeas já estavam de pijama, esperando a hora de dormir. "Papai vai ler história hoje?" perguntou Beatriz, esperançosa. Júlio percebeu que não lembrava da última vez que tinha lido uma história para elas. Lívia sempre fazia isso. Era o ritual dela, o momento especial que compartilhava com as filhas todas as noites. Depois que ela morreu, Valentina tinha assumido essa tarefa também, mais uma responsabilidade que não era dela, mas que ela abraçou sem questionar. "Vou sim, escolham o livro." Elas correram para o quarto e voltaram com 2 livros diferentes, incapazes de decidir qual queriam ouvir. Júlio sorriu, pegou os 2 e se sentou no sofá. As gêmeas se acomodaram uma de cada lado e ele começou a ler.
Valentina ficou na cozinha, dando privacidade ao momento, mas Júlio podia sentir a presença dela ali perto, sempre atenta, sempre pronta para intervir se necessário. Na segunda história, Beatriz já estava dormindo, a cabecinha pesada contra o braço dele. Bruna lutava contra o sono, os olhinhos se fechando e abrindo em intervalos cada vez maiores. Júlio continuou lendo até o fim, mesmo sabendo que nenhuma das duas estava mais ouvindo. Quando terminou, Valentina apareceu silenciosamente e pegou Beatriz no colo, levando-a para o quarto. Júlio fez o mesmo com Bruna. Elas colocaram as meninas nas camas, cobriram com os lençóis, ajeitaram os bichos de pelúcia ao redor. Júlio beijou a testa de cada uma, demorando-se um pouco mais do que o necessário, como se quisesse gravar aquele momento na memória. No corredor, Valentina parou e se virou para ele. "Senhor Júlio, posso falar com sinceridade? Por favor, não faça isso se não for para continuar. Não dê esperança para elas se amanhã o senhor vai voltar a ser como era antes. Elas não merecem isso." Júlio sabia que ela estava certa. Sabia que uma noite não apagava 2 anos de ausência. Sabia que as filhas precisavam de consistência, não de momentos esporádicos de atenção seguidos de mais abandono. "Eu vou continuar", prometeu. "Vou fazer terapia, vou reduzir as horas no escritório, vou estar presente, de verdade dessa vez." Valentina estudou o rosto dele, procurando sinais de sinceridade. "O senhor disse isso antes. Eu sei, mas dessa vez é diferente. Hoje eu vi o que estava perdendo. Vi o quanto elas cresceram sem mim. Vi o quanto você fez por elas quando eu falhei. Não quero perder mais nada." Ela assentiu lentamente, ainda cética, mas disposta a dar uma chance. "Então eu vou continuar levando elas na dança. E o senhor vai começar a ir junto." "Eu vou", concordou Júlio. "E vou pagar as aulas e qualquer outra coisa que elas precisarem." "Elas não precisam de dinheiro, senhor Júlio. Elas precisam de você." Essas palavras ecoaram na mente dele muito depois de Valentina ter ido para o quarto de empregada naquela noite. Ele ficou acordado até tarde, sentado no escritório que tinha se tornado seu refúgio e sua prisão, olhando para as fotos de Lívia espalhadas pela mesa. Ela estava sorrindo em todas elas, aquele sorriso largo que iluminava qualquer ambiente. Na manhã seguinte, Júlio acordou antes do despertador. Tomou banho, vestiu roupas casuais em vez do terno habitual e foi para a cozinha. Valentina já estava lá, preparando o café da manhã das gêmeas, surpresa ao vê-lo acordado tão cedo. "Bom dia", cumprimentou Júlio pegando uma xícara de café. "Bom dia, senhor. O senhor não vai para o escritório hoje?" "Vou, mas mais tarde. Quero tomar café com as meninas primeiro." Valentina não disse nada, mas ele percebeu o leve sorriso que ela tentou esconder. Beatriz e Bruna apareceram minutos depois, ainda de pijama, esfregando os olhinhos sonolentos. Quando viram o pai na cozinha, pararam na porta confusas. "Papai não foi trabalhar?" perguntou Bruna. "Vou trabalhar, mas antes vou tomar café com vocês. Pode ser?" Elas correram para a mesa, animadas com a novidade. Durante o café, Júlio perguntou sobre a escola, sobre as amigas, sobre os professores. Descobriu que Beatriz estava tendo dificuldade com matemática, que Bruna tinha brigado com a melhor amiga por causa de um lápis emprestado, que ambas estavam animadas com a festa junina que aconteceria na escola no mês seguinte. "Hoje tem aula de dança?" perguntou. "Tem sim", respondeu Valentina. "Às 4 horas. Eu vou junto." As gêmeas se entreolharam, os rostinhos iluminados. "De verdade, papai?" "De verdade. Vou sair do trabalho mais cedo e encontro vocês lá." No escritório, Júlio teve dificuldade em se concentrar. Olhava para o relógio a cada 5 minutos, ansioso para que chegasse a hora de sair. Os colegas notaram a mudança, comentaram sobre as roupas casuais, sobre o fato dele estar sorrindo. Ele ignorou os comentários e focou em terminar o trabalho essencial.
Às 3h30, pegou as chaves do carro e saiu. O trânsito estava pesado, mas ele conseguiu chegar ao estúdio 5 minutos antes das 4. Valentina e as gêmeas já estavam lá, esperando na recepção. Quando viram Júlio entrando, Beatriz e Bruna correram para ele. "Você veio!" exclamaram juntas. "Prometi que viria, não prometi?" Durante os 45 minutos seguintes, Júlio não tirou os olhos das filhas. Viu a concentração nos rostinhos quando tentavam acertar os passos. Viu a frustração quando erravam. Viu a alegria quando conseguiam. Viu o quanto elas eram dedicadas, o quanto levavam aquilo a sério. No final da aula, Marta se aproximou dos três. "Já avisei para as meninas sobre a apresentação de fim de ano", contou. "Vai ser em novembro, no teatro da escola. Elas vão ter um solo em dupla." "Pai, você vai, né?" perguntou Beatriz, segurando o braço dele. "Esse dia já está reservado para vocês", garantiu Júlio. Depois da aula, os 4 foram a uma lanchonete próxima. Júlio insistiu em pagar tudo. As meninas escolheram sanduíches e suco, falando sem parar sobre os planos para a apresentação. Em determinado momento, enquanto Bruna contava uma história da escola, Júlio se deu conta de que olhava para Valentina com uma atenção diferente. Reparou no jeito cuidadoso como ela cortava o lanche das meninas, na forma como ria com os olhos, nas marquinhas discretas de expressão que denunciavam anos de cuidado com outros. Na volta para casa, as meninas adormeceram no banco de trás. O silêncio preencheu o carro e Júlio se viu sozinho com Valentina em termos de consciência. "Obrigado por ter insistido nessa aula, mesmo sem minha autorização", disse, quebrando o silêncio. "Eu não fiz sozinha. Elas insistiram também. Você nunca pensou em fazer outra coisa além de trabalhar em casa de família?" perguntou de repente. "Já pensei em fazer curso de pedagogia", contou. "Mas o dinheiro nunca dava. Acabei aprendendo na prática. Se um dia você quiser estudar, me avisa. Eu posso ajudar com isso." Ela o encarou surpresa. "O senhor já me ajuda muito." "Eu não estou falando por obrigação. Estou falando porque vejo o jeito como você lida com as meninas. E isso é um talento." Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Júlio acordava cedo, tomava café com as filhas, levava-as para a escola antes de ir para o escritório. Saía às 5 em ponto, passava em casa para trocar de roupa e seguia com Valentina e as gêmeas para a aula de dança 3 vezes por semana. A mudança não passou despercebida pelas gêmeas. Elas floresceram com a atenção renovada do pai. Ficaram mais comunicativas, mais confiantes. E Júlio descobriu que estar presente para as filhas estava curando feridas nele que nem sabia que existiam. Valentina também mudou. Ficou mais relaxada, mais sorridente, mais à vontade na presença de Júlio. A dinâmica entre eles evoluiu de empregador e empregada para algo mais próximo de parceiros na criação das gêmeas. Uma noite, 2 semanas depois daquele dia no estúdio, Júlio estava no escritório quando Valentina bateu na porta. "Posso falar com o senhor?" perguntou, a voz hesitante. "Claro, entra." Ela entrou, mas ficou de pé perto da porta. "Eu só queria dizer que estou muito orgulhosa do senhor, do pai que o senhor se tornou. As meninas estão tão felizes agora." Júlio sentiu o peito aquecer. "Eu não seria esse pai sem você. Você me mostrou o que eu estava perdendo. O senhor só precisava de um empurrão." Ele se levantou e se aproximou dela. "Foi mais do que um empurrão, Valentina. Você salvou minhas filhas. E me salvou também." Eles ficaram ali, parados um de frente para o outro, o ar entre eles carregado com algo que nenhum dos dois sabia nomear. Júlio percebeu pela primeira vez como Valentina era bonita. Não apenas fisicamente, mas bonita de uma forma mais profunda. Uma beleza que vinha da bondade, da dedicação, do amor incondicional que ela oferecia às suas filhas. "Senhor Júlio", começou Valentina, a voz baixa, "eu preciso te contar uma coisa, sobre por que eu realmente comecei a levar as meninas para a dança." Júlio franziu a testa, intrigado. "O que você quer dizer?"
Valentina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão importante. Não foi só porque elas choravam muito. Foi porque eu vi algo que me assustou. Uma noite, há 5 meses, eu ouvi barulho no quarto delas. Quando fui ver, encontrei a Beatriz em pé na janela, olhando para baixo. Ela disse que queria ir encontrar a mamãe. O sangue de Júlio gelou. Ela disse o quê? Eu fiquei apavorada. Conversei com elas, expliquei sobre a mamãe estar no céu, mas percebi que elas precisavam de algo mais. Precisavam de uma razão para ficar aqui, para serem felizes. Foi aí que pensei na dança. Eu sabia que a Lívia dançava quando era pequena, vi as fotos no álbum. Achei que se elas tivessem essa conexão com a mãe, mas de uma forma alegre, elas entenderiam que podiam ser felizes mesmo com a saudade. Júlio sentou-se pesadamente na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Por que você nunca me contou isso? Porque o senhor já estava sofrendo demais. E porque funcionou. Elas nunca mais falaram em ir encontrar a mamãe. Agora elas falam em dançar para a mamãe. O silêncio se instalou no escritório. Júlio processava a informação de que suas filhas tinham estado tão desesperadas que pensaram em... Ele não conseguia nem completar o pensamento. Obrigado, disse finalmente, a voz rouca de emoção. Obrigado por salvá-las quando eu não consegui nem ver que elas precisavam ser salvas. Valentina se aproximou dele, hesitante. Senhor Júlio, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor já pensou em fazer terapia? Para o senhor mesmo? Júlio olhou para ela, surpreso com a sugestão direta. Não, nunca pensei que precisasse. Talvez ajude. As meninas precisam de um pai inteiro, não só presente. Elas precisam ver que o senhor pode ser feliz de novo, mesmo sem a Lívia. Era a primeira vez que alguém falava tão diretamente com ele sobre sua dor. Era desconfortável, mas também libertador. Você tem razão, admitiu. Eu vou procurar alguém. Valentina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto dela. As meninas vão ficar felizes em saber que o senhor está cuidando de si também. Júlio se levantou, ficando muito próximo dela. Podia sentir o perfume suave que ela usava, ver as pequenas sardas no nariz que nunca tinha notado antes. Valentina, começou a voz baixa, eu preciso te dizer uma coisa também. Ela o encarou, expectante. Nos últimos dias, eu tenho percebido que você é muito mais do que apenas alguém que cuida das meninas. Você se tornou importante para mim, de uma forma que vai além do trabalho. O coração de Valentina disparou. Senhor Júlio, eu sei que é complicado. Eu sei que existe uma diferença entre nós, de classe, de situação. Mas eu não consigo ignorar o que estou sentindo. Valentina baixou os olhos, lutando contra suas próprias emoções. Eu também sinto algo, confessou baixinho, mas tenho medo. Medo do quê? De estragar tudo, de perder as meninas, de as pessoas acharem que eu me aproveitei da situação. Júlio segurou o rosto dela com as 2 mãos, fazendo-a olhar para ele. Você nunca se aproveitou de nada. Você deu tudo de si para essa família quando eu não consegui dar nem o mínimo. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas. Mas e se não der certo? E se o senhor se cansar de mim? As meninas vão sofrer de novo. Eu não vou me cansar de você, garantiu ele. Mas entendo seus medos. Podemos ir devagar. Podemos ver como as coisas se desenvolvem naturalmente. Valentina assentiu, ainda insegura, mas tocada pela sinceridade dele. E as meninas? As meninas já te amam. Elas só vão ganhar com isso. Eles ficaram ali, próximos, o momento carregado de possibilidades. Júlio se inclinou levemente e Valentina não recuou. O beijo foi suave, hesitante, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Valentina apoiou a testa na dele. Isso muda tudo, murmurou. Muda, concordou ele, mas talvez seja hora de mudar mesmo.
Um barulho no corredor os fez se afastar rapidamente. Era Beatriz, aparecendo na porta de pijama. Papai, eu tive um sonho ruim, disse a menina, esfregando os olhos. Júlio se abaixou e a pegou no colo. Que sonho, meu amor? Sonhei que você ia embora também. O coração de Júlio se partiu. Eu não vou embora nunca, filha, nunca mais. Valentina observou a cena emocionada. Júlio carregou Beatriz de volta para o quarto e ela o seguiu. Eles colocaram a menina na cama, cobriram-na com carinho. Tia Valentina vai embora um dia? Perguntou Beatriz sonolenta. Valentina olhou para Júlio, que assentiu encorajadoramente. Não, meu amor, eu vou ficar com vocês. Para sempre? Valentina hesitou por um segundo antes de responder. Para sempre. Quando saíram do quarto, Júlio segurou a mão dela no corredor escuro. Obrigado por ficar. Obrigada por me deixar ficar. Eles caminharam até a sala, ainda de mãos dadas. Na porta do quarto de empregada, Valentina parou. Senhor Júlio? Júlio, corrigiu-se. Amanhã é sábado. As meninas não têm aula de dança. E? Eu estava pensando, talvez pudéssemos fazer algo juntos, os 4, como uma família. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significado. Eu adoraria, respondeu ele. O que você sugere? As meninas sempre quiseram ir ao zoológico, mas eu nunca tive dinheiro para levar. Então vamos ao zoológico, decidiu Júlio, e depois podemos almoçar fora. E à tarde, se elas quiserem, podemos improvisar uma aula de dança na sala. Valentina sorriu, imaginando o dia perfeito que teriam. Elas vão ficar nas nuvens. E você, vai ficar feliz também? Muito feliz, admitiu ela. Júlio se inclinou e beijou a testa dela, um gesto terno e protetor. Então está decidido. Amanhã começamos oficialmente nossa nova vida. Valentina entrou no quarto e Júlio ficou no corredor por alguns minutos, processando tudo o que tinha acontecido. Em uma semana, sua vida tinha mudado completamente. Tinha recuperado as filhas, encontrado um amor inesperado e, mais importante, tinha encontrado uma razão para ser feliz novamente. Na manhã seguinte, o apartamento amanheceu diferente. Havia risadas vindo da cozinha, música tocando no rádio, cheiro de panquecas no ar. Júlio acordou com o som das gêmeas cantando desafinadas e desceu para encontrar Valentina, ensinando-as a fazer café da manhã especial. Papai! Gritaram as duas ao vê-lo. A tia Valentina disse que vamos ao zoológico. É verdade, mas primeiro vamos tomar esse café da manhã delicioso que vocês fizeram. Eles se sentaram à mesa, e pela primeira vez em 2 anos, o apartamento parecia realmente um lar. Havia bagunça na cozinha, farinha espalhada no chão, risos ecoando pelas paredes, e no centro de tudo, Valentina, que tinha transformado uma casa triste em um lugar cheio de amor. Sabe de uma coisa? Disse Júlio, olhando para as 3 mulheres da sua vida. Eu acho que a mamãe está muito orgulhosa de todas nós. Beatriz e Bruna sorriram, e Valentina limpou uma lágrima discreta. Papai, disse Bruna de repente, agora a tia Valentina vai ser nossa mãe também? A pergunta pegou todos de surpresa. Júlio e Valentina se entreolharam, sem saber como responder. O que vocês acham disso? Perguntou Valentina, devolvendo a pergunta. Eu acho que seria muito bom, respondeu Beatriz. Assim a gente teria a mamãe no céu e a mamãe aqui. E você, Bruna? Eu quero que a tia Valentina fique para sempre e que o papai não fique mais triste. Júlio sentiu os olhos marejarem. Então está decidido. Nós vamos ser uma família diferente, mas uma família de verdade. Valentina segurou a mão dele sobre a mesa. Uma família unida pelo amor. E pela dança, completou Beatriz, fazendo todos rirem. Naquela manhã de sábado, enquanto se preparavam para sair, Júlio percebeu que tinha encontrado algo que achava que nunca mais teria.
esperança. As filhas estavam felizes. Ele estava apaixonado por uma mulher extraordinária que amava suas filhas como se fossem suas. E pela primeira vez desde a morte de Lívia, o futuro parecia brilhante. Valentina, chamou ele, enquanto ela ajudava as meninas a calçar os tênis. Sim, obrigado por não desistir de nós. Ela se levantou e o beijou suavemente. Obrigada por me deixar fazer parte disso tudo. As gêmeas fizeram cara de nojo, fingindo não gostar do beijo, mas logo correram para abraçar os dois. Agora sim somos uma família de verdade, declarou Bruna. E enquanto saíam do apartamento de mãos dadas, Júlio soube que ela estava certa. Eles eram uma família que tinha nascido da dor, crescido no amor e se fortalecido na esperança. Sabe o que eu descobri, Valentina? Disse ele no elevador. O quê? Que às vezes a vida nos tira algo precioso para nos mostrar que ainda podemos encontrar algo igualmente precioso, só que diferente. Valentina sorriu, apertando a mão dele. E às vezes, respondeu ela, olhando para as gêmeas que brincavam de imitar passos de balé no espelho do elevador, o que encontramos é ainda mais especial do que imaginávamos possível. O zoológico estava movimentado naquela manhã de sábado, com famílias espalhadas por todos os caminhos de pedra e o som de crianças misturado aos rugidos distantes dos animais. Júlio segurava a mão de Beatriz, enquanto Valentina caminhava ao lado com Bruna, formando um grupo que chamava a atenção pela harmonia natural entre eles. As gêmeas puxavam os adultos de um cercado para outro, fascinadas com cada movimento dos bichos, apontando e fazendo perguntas sem parar. Olha, papai, o macaco está comendo banana igual a gente, exclamou Beatriz, pressionando o rostinho contra o vidro de proteção. Júlio se abaixou ao lado dela, observando o primata com a mesma atenção da filha. Fazia meses que não prestava atenção real em algo tão simples quanto a alegria genuína de uma criança descobrindo o mundo. É verdade, filha. E olha como ele descasca direitinho, sem desperdiçar nada. Valentina observava a interação entre pai e filha, sentindo o peito aquecer. Era exatamente isso que as meninas precisavam. Não presentes caros ou passeios sofisticados, mas a presença real, a atenção completa de alguém que as amava. Tia Valentina, aquele ali parece que está pensando, disse Bruna, apontando para um macaco que coçava a cabeça pensativo. Deve estar pensando em algo muito importante, respondeu Valentina, acariciando os cabelos da menina. Talvez sobre onde escondeu as bananas. Eles passaram mais de 1 hora no setor dos primatas, as gêmeas encantadas com cada som, cada movimento. Júlio tirou dezenas de fotos com o celular, registrando cada expressão de alegria nos rostos das filhas, cada momento em que Valentina se abaixava para explicar algo, cada sorriso espontâneo que brotava naturalmente. No recinto dos leões, uma família inteira descansava sob a sombra de uma árvore. O macho imponente dormia preguiçosamente enquanto as fêmeas cuidavam dos filhotes. Ele é enorme, sussurrou Beatriz impressionada. Deve ser o rei de verdade. Os leões são chamados de reis da selva, explicou Valentina. Mas, na verdade, quem cuida da família são as leoas. Elas caçam, protegem os filhotes e organizam tudo. Bruna olhou para ela com os olhos arregalados. Igual você faz com a gente? A pergunta inocente atingiu Valentina como um soco suave no peito. Ela sentiu os olhos marejarem, tocada pela comparação simples, mas profunda que a menina tinha feito. É, meu amor, igual eu faço com vocês. Júlio observou a troca, sentindo uma onda de gratidão e algo mais profundo por aquela mulher que tinha dado às suas filhas o que ele não conseguiu dar sozinho. Ele se aproximou de Valentina e passou o braço pelos ombros dela, um gesto natural que surpreendeu ambos pela facilidade com que aconteceu. Olha só, papai e a tia Valentina estão namorando, disse Beatriz com um sorriso travesso, apontando para eles.
Júlio e Valentina se entreolharam, sem saber exatamente como reagir à observação direta da menina. Era verdade que algo tinha mudado entre eles, que os sentimentos tinham evoluído para território desconhecido, mas ainda estavam navegando naquelas águas novas com cuidado. "E vocês acham ruim?" perguntou Júlio, decidindo enfrentar a situação com honestidade. As gêmeas se entreolharam, pensaram por um momento e depois balançaram a cabeça negativamente em uníssono. "A gente acha bom", respondeu Bruna. "Assim você não fica mais triste sozinho no escritório." A sinceridade brutal das crianças sempre surpreendia Júlio. Elas tinham percebido sua solidão, sua dor, mesmo quando ele achava que estava escondendo bem. Tinham visto através da fachada que construiu e esperaram pacientemente que ele encontrasse o caminho de volta. Seguiram para outros setores, visitando girafas, elefantes e aves coloridas. Em cada parada, as meninas descobriam algo novo, faziam conexões inesperadas, enchiam o ar com risadas e exclamações. Júlio percebeu que estava relaxando de uma forma que não sentia há anos, deixando o tempo fluir sem pressa, sem compromissos urgentes. Na hora do almoço, encontraram uma mesa sob a sombra de uma árvore imensa. Valentina começou a tirar os sanduíches da bolsa, mas Júlio a impediu com um gesto suave. "Hoje não", disse ele. "Hoje é dia de hambúrguer e batata frita." Os olhos das meninas brilharam de alegria. Valentina hesitou, preocupada com a rotina alimentar que sempre mantinha, mas ao ver a súplica no rosto de Júlio, cedeu com um sorriso. "Só hoje", advertiu, fingindo severidade. Enquanto comiam, uma senhora idosa se aproximou da mesa, sorrindo para as meninas que estavam com os rostos sujos de ketchup. "Que família linda vocês formam", comentou a senhora, olhando de Júlio para Valentina. "As meninas têm os olhos do pai e o sorriso da mãe." O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra na água. Valentina congelou, o sanduíche a meio caminho da boca, o pânico evidente nos olhos. Ela esperou que Júlio corrigisse a senhora, que explicasse a situação real, que restabelecesse a hierarquia social que sempre existira entre eles. Mas Júlio apenas sorriu. Limpou o canto da boca de Bruna com um guardanapo e olhou para a senhora com serenidade. "Muito obrigado, minha senhora. Elas são realmente a nossa alegria." A mulher se afastou satisfeita, deixando para trás um clima denso e carregado de significados. Valentina olhou para Júlio, os olhos marejados, sem conseguir formar palavras. Ele não a tinha corrigido. Não tinha sentido necessidade de estabelecer as diferenças que sempre existiram entre eles. "Você não precisava ter feito isso", sussurrou ela quando as meninas correram para jogar as embalagens no lixo. "Eu disse a verdade", respondeu Júlio, olhando diretamente nos olhos dela. "Elas têm meus olhos e têm o seu sorriso, porque foi você quem as ensinou a sorrir de novo." A tarde passou como um sonho, entre passeios de trenzinho e mais visitas aos animais. Quando o sol começou a baixar, tingindo o céu de laranja, as meninas já estavam exaustas, mas radiantes. No carro, adormeceram antes mesmo de saírem do estacionamento. Júlio dirigia devagar, querendo prolongar aquele momento de paz. "Valentina", disse ele, mantendo a voz baixa, "eu marquei a consulta com a terapeuta. Começo na terça-feira." Valentina virou o rosto para a janela para esconder a emoção. "Fico muito feliz, Júlio. Vai fazer bem para você." "Eu quero estar bem, por elas, por mim e..." Ele hesitou, apertando o volante. "E por nós. Seja lá o que esse nós venha a ser." Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Júlio acordava cedo, tomava café com as filhas, levava-as para a escola antes de ir para o escritório. Saía às 5 em ponto, chegava em casa a tempo de jantar com a família e ajudar com as lições de casa.
3 vezes por semana, acompanhava as gêmeas nas aulas de dança, sentando-se ao lado de Valentina na recepção, assistindo cada progresso com orgulho genuíno. A primeira sessão de terapia foi devastadora. Júlio passou a hora inteira falando sobre Lívia, sobre a culpa que carregava, sobre como tinha se perdido na própria dor. A terapeuta ouviu com atenção e, no final, disse algo que ecoou na mente dele por dias. Você não está traindo a memória da sua esposa ao ser feliz de novo. Você está honrando ela ao cuidar das filhas que vocês criaram juntos e ao permitir que o amor volte a existir na vida delas. Nas semanas seguintes, Júlio percebeu mudanças sutis, mas significativas. Dormia melhor, sorria com mais frequência, sentia menos peso no peito ao acordar. A culpa ainda estava presente, mas não era mais paralisante. A relação com Valentina evoluiu naturalmente, sem pressa nem pressão. Pequenos gestos de carinho, mãos que se encontravam casualmente, conversas longas depois que as meninas dormiam. Para Beatriz e Bruna, tudo fazia perfeito sentido. Era natural que o papai e a tia Valentina ficassem juntos, mas nem todos viam a situação com os mesmos olhos. O primeiro conflito real veio durante um almoço de domingo na casa de Teresa, irmã de Júlio. Ele decidiu levar Valentina, não como empregada, mas como convidada. A reação foi imediata e hostil. Júlio, você perdeu o juízo completamente? Disse Teresa assim que entraram. Trazer a empregada para um almoço em família? Valentina não veio trabalhar, respondeu Júlio, a voz firme mas controlada. Ela veio como minha convidada, como parte da nossa família. Que família? Ela é funcionária sua, Júlio. Você está confundindo gratidão com outra coisa. Estou confundindo, sim, admitiu ele. Estou confundindo anos de frieza e ausência com o que realmente importa. Ela salvou minhas filhas quando eu não consegui nem vê-las direito. Se isso incomoda você, nós podemos ir embora. Beatriz e Bruna, percebendo a tensão, se aproximaram de Valentina instintivamente. A imagem das duas meninas buscando proteção na mulher que a tia desprezava foi mais eloquente que qualquer argumento. Teresa olhou para as sobrinhas, depois para o irmão e finalmente para Valentina. Viu a dignidade silenciosa na postura dela, o carinho com que acariciava os cabelos das meninas para acalmá-las. Entrem, disse finalmente a voz seca, mas resignada. O almoço já está pronto. Foi uma vitória pequena, mas importante. Durante a refeição, ninguém ousou tratar Valentina com desrespeito aberto. Júlio permaneceu ao lado dela o tempo todo, incluindo-a nas conversas, servindo-lhe bebida, deixando claro que ela não era uma intrusa tolerada, mas uma pessoa importante em sua vida. Os meses passaram, trazendo mudanças constantes. Valentina se matriculou em um curso de pedagogia, com Júlio insistindo em pagar todas as despesas. 2 noites por semana, ela saía para as aulas, deixando Júlio sozinho com as meninas. Eram noites caóticas, onde o jantar às vezes queimava e os horários se atrasavam, mas eram também as noites em que Júlio mais se sentia pai de verdade. Em novembro chegou a tão esperada apresentação de dança. A casa virou um turbilhão de ensaios, tules e sapatilhas. As gêmeas praticavam os passos exaustivamente, determinadas a fazer tudo perfeito. Na noite da apresentação, o teatro da escola estava lotado. Júlio, vestindo seu melhor terno, sentou-se na primeira fila com Valentina ao lado. Ela estava deslumbrante em um vestido verde esmeralda, os cabelos presos elegantemente. Quando as luzes se apagaram e Beatriz e Bruna entraram no palco, vestidas de branco, Júlio sentiu o coração transbordar. Elas dançaram com seriedade comovente, concentradas em cada movimento. Não eram as mais técnicas, mas dançavam com alma. Ao final, quebrando o protocolo, elas acenaram freneticamente para a primeira fila. "Papai! Tia Valentina!" gritou Bruna, arrancando risos da plateia.
Júlio se levantou e aplaudiu de pé, gritando "Bravo!", sem se importar com etiqueta. Valentina chorava abertamente ao lado dele, o rosto brilhando de orgulho. Nos bastidores, as meninas correram para seus braços em um abraço coletivo emocionante. "Vocês foram perfeitas", disse Júlio, beijando o topo da cabeça de cada uma. "As bailarinas mais lindas do mundo." "A gente dançou para a mamãe", disse Beatriz. "Você acha que ela viu?" "Tenho certeza absoluta. Ela estava bem aqui no meu coração, aplaudindo vocês." Voltaram para casa em estado de euforia. Pediram pizza para comemorar e fizeram um piquenique no tapete da sala. As meninas, exaustas pela emoção, adormeceram ali mesmo entre as almofadas. Depois de colocá-las nas camas, Júlio encontrou Valentina na varanda, olhando as luzes da cidade. A noite estava morna, uma brisa suave balançava as cortinas. "Sabe", começou ele, parando ao lado dela, "eu costumava olhar para essa vista e me sentir o homem mais solitário do mundo. Tinha dinheiro, tinha essa vista, mas era tudo vazio." "E agora?", perguntou ela, virando-se para ele. "Agora está cheio. Cheio de barulho, de música infantil, de tule rosa, de amor verdadeiro." Ele se virou para ficar de frente para ela, a expressão ficando séria. "Valentina, eu tomei uma decisão importante." Ela o olhou com apreensão. "Que decisão?" "Eu não quero mais que você trabalhe para mim." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Valentina. O medo antigo, a insegurança, tudo voltou como uma onda. "Você está me demitindo? Fiz algo errado?" "Não, não", disse ele rapidamente, segurando os ombros dela. "Escute bem. Eu não quero que você trabalhe para mim porque não quero ser seu patrão. Não quero pagar salário para a mulher que eu amo. Não quero que exista essa barreira entre nós." Valentina piscou, processando as palavras. "A mulher que você ama?" "Sim, eu amo você, Valentina. Amo como você salvou minhas filhas. Amo como me ensinou a viver de novo. Amo sua força, sua doçura, o jeito como transformou nossa casa em um lar." Ele tirou uma caixinha de veludo azul do bolso. Dentro havia um anel delicado com 3 pequenas pedras entrelaçadas. As 3 pedras representam passado, presente e futuro. O passado nós respeitamos, o presente vivemos juntos e o futuro quero construir com você. Valentina levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo livremente. "Júlio, quero que você more comigo, não no quarto de empregada, mas como minha companheira. Quero que termine sua faculdade sem preocupações. Quero que sejamos iguais, parceiros. Quero que seja minha esposa, se me aceitar." Ela olhou para o anel, depois para os olhos dele, cheios de esperança e vulnerabilidade. Pensou em tudo que tinham passado, nas barreiras quebradas, no amor que florescera no meio da dor. E as pessoas, o que vão dizer? Que digam o que quiserem. Nós sabemos nossa verdade, sabemos o que construímos, e isso é tudo que importa. Valentina sorriu. Aquele sorriso que tinha iluminado os dias mais sombrios daquela casa. "Sim", disse ela com convicção. "Sim, eu aceito." Júlio colocou o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente. Eles se beijaram profundamente, selando não apenas um compromisso romântico, mas um pacto de vida. Os meses seguintes trouxeram mudanças definitivas. Valentina mudou-se para o quarto principal. O antigo quarto de empregada virou seu escritório de estudos. Eles se casaram em uma cerimônia simples no jardim do prédio, com as gêmeas como damas de honra. Júlio continuou a terapia, aprendendo a processar a culpa e a aceitar que amar novamente não traía a memória de Lívia. Valentina se formou em pedagogia 3 anos depois, com a família toda na primeira fila, aplaudindo. Juntos, abriram uma escola de dança para crianças carentes, usando a experiência que tiveram para ajudar outras famílias que precisavam de esperança.
Anos depois, em uma noite qualquer, Júlio chegou em casa e encontrou Valentina lendo na sala. As meninas, agora adolescentes, estavam em seus quartos. Ele se sentou ao lado dela, beijando-lhe a têmpora. Como foi o dia? Bom. Beatriz passou na prova de matemática e Bruna decidiu que quer fazer faculdade de dança. Júlio riu. Quem diria? Tudo começou com aquela aulinha escondida. Tudo começou porque alguém decidiu parar e ver o que realmente importava, corrigiu Valentina. Ele olhou ao redor da sala. As fotos de Lívia ainda estavam lá, respeitadas e amadas. Mas agora havia novas fotos também. Casamento, formaturas, viagens, momentos simples e felizes. A casa não era mais um museu de luto, mas um lar vibrante. Levantou-se e estendeu a mão para Valentina. Vamos dançar? Aqui? Agora? Sem música? A música está aqui, disse ele, tocando o peito. Sempre esteve. Só precisava de alguém para me ensinar a ouvi-la de novo. Eles dançaram uma valsa lenta no silêncio da sala. Júlio a segurou firme, sentindo as batidas do coração dela contra o seu peito, um ritmo que lhe dava paz completa. Enquanto giravam suavemente sob a luz amarela do abajur, ele encostou a testa na dela e sussurrou a verdade que definia toda sua jornada. A certeza absoluta de quem encontrou seu lugar no mundo depois de se perder completamente. Eu achava que tinha perdido tudo quando ela partiu, mas você me mostrou que o coração não substitui o amor, ele o multiplica. E onde antes só havia silêncio e dor, hoje existe a nossa música eterna. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.